Eduardo da câmera. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar nossas apresentações, né, sobre a África, meio ambiente e economia. E cada um ficou responsável por um tópico, né, para dar seguimento. Eu vou estar mediando a apresentação de vocês, tirando as dúvidas assim que surgir, certo? Mas eu quero a participação de vocês. Então, vamos começar. Quem vai começar hoje a apresentar é a Michele, na página 395. Ela vai falar sobre a presença chinesa na África. Pode ficar à vontade, Michele, para você fazer a sua apresentação. Tá, deixa eu passar um carrinho aqui primeiro. Tá. Aí, passou. A presença chinesa na África. A China é atualmente a principal parceira comercial do continente africano, que se transformou em um fornecedor de mercadoria comercializada para o mercado chinês. Nos últimos anos, sobretudo, a partir do governo Xi Jinping, em 2013, observa-se um aumento substancial da presença chinesa no continente africano. Essa presença se dá por meio de grandes fluxos de investimento e ajudas que a China envia para a África todos os anos. Além de uma crescente presença política e militar, o presente artigo objetiva discutir os motivos que levam a China a apostar tão alto em uma região com tantos problemas e com tanta instabilidade política e econômica. Também apontaremos a perspectiva dos países africanos, discutindo a política única da China para a África, a partir dos casos da Angola e da Zâmbia, que apresentam problemas, possibilidades e limitações acerca do futuro relacionamento entre a China e a África. A China fez uma troca. Desde fazer contratos favoráveis, ela fez uma troca para levar bons materiais, tipo, para ajudar a riqueza naturais da África. Para levar as riquezas, sabe, os benefícios para a África. A China investe na expansão da infraestrutura de países africanos e constrói estradas, usinas elétricas, ferrovias, complexos culturais e etc. A República Popular da China é muitas das vezes considerada um ator recente no continente africano. Porém, a presença chinesa daquele continente desde os tempos que Mao era o ditador da China. Nos anos de 1960, a China maoísta apoiou alguns movimentos e lideranças anticoloniais no continente africano, sobretudo as que possuíam ideal socialista, a fim de expandir a influência chinesa em toda a região. Mao tinha grandes projetos para o continente, porém estes empreendimentos só saíram do papel alguns anos depois de sua morte. O que mais chama atenção nas relações entre a China e a África é o aspecto econômico dessas interações. No ano de 2013, só com a África subsaariana, a China atingiu um fluxo comercial de 170 bilhões de dólares. A China também enviou cerca de 75 bilhões de dólares em ajuda para o continente africano. E só durante o governo Xi Jinping, 60 bilhões de dólares de empréstimos comerciais saíram da China em direção à África. Se a China tem apostado alto no continente africano, é porque espera algum retorno tanto no curto quanto longo prazo. Os ganhos chineses podem ser divididos em econômicos, políticos e em estratégicos militares. Do ponto de vista econômico, a China vê um grande potencial inexplorado do continente africano. Os chineses enxergam a África como uma grande quantidade de mão de obra barata, que se receberam um mínimo de qualificação, podem suprir as necessidades da empresa que convivem com a recente elevação dos salários na China. Então, a China, ela pega os minérios, ela pega os benefícios da África e leva para o seu país e investe naquilo. E quando ele ganha
um benefício quando ela ganha um valor alto, eles repartem o dinheiro e leva para a África e ajuda construindo prédios, coisas para ajudar a África. Os chineses defendem e argumentam que seus empréstimos têm taxas de juros inferiores àquelas práticas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Alegam também que seus investimentos têm melhorado a qualidade de vida da população dos países africanos e sua possibilidade de desenvolvimento econômico. Então, a China ela não pega muitos impostos. O imposto da China para a África é muito baixo, o que facilita para a China. Essa imagem aí embaixo é a vista aérea do porto de Mombasa, da Quênia. Como as exportações são feitas principalmente por containers transportados por navios. Os países do continente cuja economia são baseadas no extrativismo necessitam de altos investimentos em infraestrutura. Então, esse é tipo um dos exemplos como que a exportação e a importação são levadas para a África, da África para a China. Pronto. Isso, Isso muito ficou bem. entendido. Isso está corretíssima, parabéns. Explanou bem a participação de vocês também, né? Meninas, tem algum questionamento a fazer acerca do que a Michele apresentou? Alguma dúvida sobre os chineses em relação à África? Não, tia. Não? Certo, Caio Eduardo, entendi. Certo, então. Então, vamos dando continuidade. Agora, quem vai estar apresentando é o Estevão Alan, vai falar sobre a dívida interna, né? A dívida externa e ajuda internacional. Então, o Estevão Alan ficou responsável pela página 396 e 397. Então, vamos ligar a câmera para a participação, os dois. Você deixa eu apresentar aqui a Michelle? Ah, você também está utilizando a mídia? Aham. Ok. Alan, bora lá também? Pode começar. Bom, como a senhora falou, o nosso tema é a dívida externa e a ajuda internacional. Na apostila falava que no período pré-independente, né, muitos países africanos viviam dependentes e necessitando de ajudas de outros países, de cheques também de outros países para alimentação, essas coisas por causa da dificuldade. Esse cenário levou na maioria deles a contrair uma elevada dívida externa na tentativa de arcar com altos custos de projetos de desenvolvimento ambiciosos, cujos resultados, de modo geral, foram limitados. Assim, a relação se dependencia ficou ainda maior, pois o pagamento nas dívidas adquiridas por sucessivas administrações e as altas taxas de juros cobradas passaram a representar parte significativa do PIB, ou seja, já era muito alto, comprometendo os gastos públicos e levando-os a contrair novos empréstimos. Ou seja, eles só ficavam devendo e não paravam. Na apostila, vocês estão aí na página 396? Nessa página mostra o gráfico onde foi a dívida externa e a ajuda financeira. Como vocês podem perceber, a dívida subiu lá no alto e o que tinha que melhorar ficou lá embaixo. Então, na década de 1990, o pagamento da dívida externa dos países da África subsaariana envolvia valores que correspondiam a aproximadamente 60% da riqueza gerada na região. Ou seja, era muito, muito dinheiro, chegando em alguns casos a superar o valor do PIB. Na Libéria, por exemplo, a dívida externa chegou a ser 6 vezes o valor do PIB.
No mesmo período, quando o Zimbábue, a falta de recursos para o pagamento de despesas públicas e dívidas levou o país para a executar uma desastrosa política econômica, que envolvia imprimir dinheiro, ampliando a inflação vertiginosamente. Instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial e o FMI passaram a ter seus princípios questionários dado ao fato de o pagamento de juros por parte dos governos africanos ter se tornado um instrumento de influência de governos e entidades sobre os países devedores. Pronto, agora a parte do Alan. Nesse tal contexto, os governos e as entidades créditos elaboraram estratégias para auxiliar o desenvolvimento econômico dos países africanos que enfrentavam os maiores problemas. Para tanto, aliviaram a pressão sobre os devedores e cumprissem uma série de medidas sugeridas para o plano econômico, como a garantia de os programas deles lá, de parceria com o setor privado, o compromisso de um sistema político democrático a combater a corrupção, a modernização da agricultura, a realização de investimentos Desde a segunda metade do século XX, a Organização das Nações Unidas, ONU, os governos dos países membros que representavam as nações de mais desenvolvimento têm atuado no continente africano nas missões de paz, visando estabilizar a situação no país assolados por conflitos com resultados limitados. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que em 2018 contava com 36 países membros, também atua por meio de projetos na área social e econômica dos países africanos. Por exemplo, ajuda em áreas consideradas da insegurança alimentar, auxílio no pagamento da dívida externa e o auxílio militar, e financeiro voltando ao combate entre grupos extremistas e milícias. A parte de baixo também é, tia? Isso. Missões de paz do ONU. A África está no centro das opções da Organização das Nações Unidas, ONU. Desde 1956, quando foi criada pela Assembleia Geral da ONU, a força de emergencial de seus e no Egito. A ONU também atua em zonas conflitos, instabilidades sociais, com missões criadas para auxiliar os processos de condução e paz e manutenção onde ocorrem conflitos. Essas missões auxiliam ainda países assolados por desastres naturais, como terremotos e tsunamis. Entre as propriedades das missões de paz ONU está a busca para garantir que os direitos humanos sejam respeitados e auxiliar no bem-estar da população nessas áreas. A ONU não tem tropa própria e os países que fazem parte das missões de paz enviam soldados e seus exércitos. Atualmente, a entidade conta com 7 missões de paz da África. A maioria da zona do conflito em confusões da alta quantidade de refugiados e instabilidade política e econômica. Pronto? Alan, pronto? Estevam? Vamos ligar a câmera, então, Alan e Estevam agora, já que apresentou.
né? Meninos, se vocês têm alguma dúvida sobre a dívida externa e a ajuda internacional que a África subsaariana recebeu, né? Por conta que teve alguns empréstimos, né? E financiamento, cheques feitos pelos governos estrangeiros, né? Tem alguma dúvida em relação a isso? Podem fazer pergunta, Luiz Felipe, Gabi. Ô, sono! Não, tia. Estevam, por gentileza, ligar a câmera. O Alan também. Bora. Podem ligar. Então, vamos continuando as nossas apresentações. Agora, quem... Aí, ligou. Agora o Estevam também. Vamos ligar também. Luiz Felipe, eu gostaria que você apresentasse por quê? Falta 5 minutos para as 8. E a parte do Caio Eduardo, mas a Maria Eduarda é um pouco maior, né? E a Maria Eduarda, ela fez o trabalho e ela vai entrar na segunda aula. E aí eu queria que os dois apresentassem. Aí eu queria ver se você pode apresentar agora, que dá tempo para você apresentar na primeira aula. Pode ser? Pode. Então, bora. Então, apresentar, por favor. Qual que é a página, tia? O Caio Eduardo ele ficou responsável pela página 400. Ele vai falar da África em busca do desenvolvimento econômico. O Caio? Desculpa, o Luiz Felipe. Me perdoa. É que o Caio Eduardo ficou junto com a Maria Eduarda, o conteúdo passado. Pode falar, por favor. A economia da África consiste na agricultura e nos recursos do povo da África. Embora algumas partes do continente tenham conseguido ganhos significativos nos últimos anos, dos 60 países revestidos no Relatório Humano de Desenvolvimento de 2003 das Nações Unidas, 25 das 53 nações africanas foram classificadas contendo mais baixo nível de vida entre as nações do mundo inteiro. Isso é, em parte, devido à sua história turbulenta. Desde o século XX, a descolonização da África e a corrupção e os descausos das autoridades contribuíram para empobrecer na economia africana. Porém, algumas nações alcançaram relativa estabilidade política, como é o caso da África do Sul. O principal bloco econômico é o SAIT, formado por 14 países. O PIB total da África é apenas de 1% mundial, não, do mundial, e o continente participa de apenas 2% das transações comerciais que contém no mundo. Cerca de 260 do mais de 800 milhões de habitantes da África vivem com menos de $1 ao, ao dia. Baixo nível de pobreza definido pelo Banco Mundial, distinguindo-se pelas elevadas taxas de natalidade e de mortalidade pela baixa expectativa de vida, abrigada por uma população jovem. A África caracteriza pelo subdesenvolvimento, aparecendo ao mesmo tempo a causa de uma consequência desse panorama. Os setores econômicos em que, os países africanos apresentam algum destaque e constituem herança ao seu passado colonial, o extrativismo e a agricultura, setores que são baixo investimento e o custo da mão de obra, cuja produção é destinada a abastecer o mercado externo. A incipiente da industrialização continente, por sua vez, está restrita a alguns pontos do território. Inicializou-se tardiamente após o processo da descolonização, motivo pelo qual as indústrias africanas levam grande desvantagem em relação ao setor industrial atualmente.
desenvolvido de países do primeiro mundo, ou mesmo países subdesenvolvidos, mas industrializados como o Brasil. A base econômica da África está na agricultura, na criação de gado e no extrativismo mineral. A indústria é pouco desenvolvida. Pronto. Isso, muito bem, Luiz Felipe. O Luiz Felipe ele falou dessa parte do desenvolvimento econômico, né, da África e a sua participação do PIB, né, em relação ao mundo. E mesmo assim foi baixa, Que né? página já tá? Página 400. Tem alguma dúvida acerca do que o Luiz Felipe apresentou? Iago, Alão, Estevo, Caio Eduardo? Ok, Caio Eduardo. Desculpa, o Iago falou que está travando. Vou reiniciar a net. Ok, Iago. Certinho. Alguma dúvida, Michele? Não? A Então cara vamos da Alan. lá. Vamos dando continuidade ao nosso conteúdo. A Gabriela agora vai falar do crescimento das cidades e os problemas urbanos. Ela ficou responsável pela página 403 e página 404. Temos 10 minutos antes do nosso intervalo e a Gabriela ficou responsável. Ela vai falar dos crescimentos das cidades e os problemas urbanos. Pode começar, minha linda. Tia, será que vai dar tempo? Acho que vai, né? 10 minutos, acredito que dá tempo, minha flor. Tá. Vamos aí, tia. Uhum. Nossa, tia, tava olhando aqui, eu tenho um testão, é louco. Dá pra pôr uma aeronave. Eita, agora que você foi ver, olha o tamanho da minha testa também. A minha testa, dá pra fazer uma aeronave, ó. Pode começar, Gabi. Então, eu fiquei com o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Embora a maioria da população africana resista na área rural, que é na área das fazendas, da agricultura, cerca de 60% da população economicamente ativa trabalha em alguma atividade ligada à agricultura. Igual eu falei, lá na África eles trabalham mais com agricultura, com minério, igual a gente estudou. As taxas de urbanização estão se elevando em diversos países, tornando o continente cada vez mais urbano. Em muitos casos, a agricultura familiar em pequena escala vem sendo gradualmente substituída pelo modelo do agronegócio, caracterizado pelo predomínio de monocultura e a produção para exportação. Então, a agricultura familiar, que no caso é que eles plantam para a família, está sendo substituída pelo agronegócio, que é caracterizado pelo predomínio da monocultura e a produção para exportação, ou seja, para exportar para outros países, e não só para a família. E esse modelo está se expandindo e ocupando grandes extensões de terra, sobretudo os solos mais férteis, os solos melhores para se plantar, para eles exportarem. Consequentemente, muitas famílias sem condições de se manter no campo, elas são obrigadas para migrarem para a cidade. Então, aquelas famílias mais pobres, que não têm muitas condições de viver da agricultura, elas são obrigadas a sair de onde elas vivem para migrar para a cidade, em busca de trabalho. O êxodo rural tem ampliado as grandes aglomerações urbanas, que crescem e se tornam cada vez mais densamente habitadas, criando uma série de desequilíbrios. Então, ou seja, as pessoas indo muito rápido para a cidade, migrando muito rápido, a cidade não está preparada para aquilo. Então, há muito desequilíbrio, tanto ambiental, de saúde, educação, escola. Aí tem um grande desequilíbrio, porque eles vão tudo de uma vez, ficam lá, migram. Então, eu também vou falar sobre isso também. De modo geral, os países mais populosos da África, que sejam os mais que têm a maior população da África, apresentam cidades que representam metrópoles multiétnicas, com mais oportunidades de trabalho, mas que se expandiram densamente, sem planejamento adequado. Então, aquelas cidades que se expandiram mais rápido, mais densamente,
elas não tinham um planejamento adequado para aquele tanto de pessoa migrando para lá. São cidades repletas de desigualdade, igual eu falei, com áreas modernas e nobres, ou seja, áreas ricas e áreas pobres, que contrastam com grandes periferias e bairros com infraestrutura precária, nos quais ocorre o crescimento descontrolado de favelas. A favela igual lá do Rio de Janeiro. Porque aí vai muitas pessoas para a cidade, aí eles são obrigados a ficar vivendo lá naquele lugar que eles mesmos constroem. A África, o crescimento da população urbana. Como a gente está vendo aí, o de azul é o rural e de urbana é da cidade, né? Aí a gente vê que o rural ainda tem bastante, mas ao longo do tempo, o rural, o urbano, ele só vai crescendo. Antes o rural era bem grande, com 84%, em 1955. Mas aí com o tempo foi abaixando, e agora em 2015 o urbano já está 41%. Então o índice é cada vez aumentar, essa migração para a cidade. Já lá na página 404. Esse rápido processo de urbanização também tem desencadeado diversos problemas ambientais e sociais, decorrente da expansão urbana sem planejamento, de a falta da acesso da população em serviços públicos de qualidade. Então, com esse rápido processo de urbanização, de migração, tem diversos problemas ambientais e sociais, que ambientais, no caso, é quando eles vão lá, pegam aquela terra lá e começam a construir favela, naquele território, sem saneamento básico, sem nada. Eles nem têm direito nem serviços públicos de qualidade. Algumas cidades se desencadam nesse sentido. São as megacidades, aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, que já são realidade no continente africano, e várias novas devem surgir até o final do século XXI. Então, megacidade é quando tem uma aglomeração muito grande de pessoas na zona urbana. Igual ocorreu, lá na África já ocorreu isso. Ainda nas próximas décadas, porém, o fluxo do campo para a cidade deve aumentar mais ainda. Mas já superlotadas favelas como a Libéria, Nairobi, Quênia, Soweto, em Johannesburg, na África do Sul. Nessas comunidades, e quando ele fala África do Sul, a gente já lembra que é uma área mais pobre, né? Que são as pessoas que não têm condição de ficar na área da agricultura rural, aí vai para essas áreas para conseguir um trabalho. Nessas comunidades, verifica-se, em geral, o alto índice de desempregos, jovens infectados pelo vírus HIV, ausência de saneamento básico e a contaminação de fontes de águas, a ausência total ou parcial do fornecimento de energia elétrica e problemas de segurança em razão dos elevados níveis de violência. Então, esse cenário a gente pode muito ver lá na favela do Rio de Janeiro, que é exatamente esse cenário, igual está mostrando aí na imagem também da apostila. É esse cenário também lá no Rio de Janeiro que a gente tem no Brasil também. Embora esses problemas possam ser resolvidos com investimentos em saneamento básico, programas de saúde pública e planejamento urbano, diversos obstáculos configuram barreiras a tais objetivos e criam um cenário no qual a degradação ambiental se torna cada vez mais alarmante. Então, eles ficam construindo essas casas onde não pode, muito perto das montanhas, aí quando chove, vai desastre natural, vai degradando o meio ambiente, não tem um planejamento adequado para construir ali naquele local. E essas favelas costumam ser grandes, elas não são pequenas, não. Localize cidades apresentadas na tabela em um mapa político da África. Atente para a posição geográfica dos países mais populosos e para a distribuição das cidades mais populosas pelo continente. Então, nesse gráfico aí, está mostrando os países mais populosos, suas principais cidades. Por exemplo, a Nigéria. Olha o tamanho da população. Então, ou seja, aqui nesse gráfico está mostrando os países com o tanto de população, que muitas vezes é bem alta, igual da Nigéria, olha, a população é bem alta. Do Egito também. Só isso. Isso, muito bem, parabéns, nota 10. Explanou bem a sua participação,
Parabéns mesmo. Meninos, falta 1 minuto, né, para a gente ir para o nosso intervalo. Então, agora a gente vai para o nosso intervalo e a gente retorna às 8h15, certo? Daqui a pouco a gente retorna. Tá bom? Tá bom. Tá. Tá bom. Tchau. Até daqui a pouco. Beijo.